Suporte ventilatório, parâmetros e curvas. Então, aqui a gente vai falar de alguns outros parâmetros da ventilação mecânica. Novamente, volume corrente, que é o volume administrado para o paciente a cada ciclo respiratório. E todos os pacientes críticos, eles devem ser ventilados com volumes correntes menores que 8 ml por quilo do peso predito. Os pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo e os pacientes agora com Covid-19, que tem uma síndrome semelhante à síndrome de desconforto respiratório agudo, em muitos casos, não todos, devem ser ventilados idealmente com 4 a 8 ml por quilo de peso predito, diminuindo cada vez mais esse volume, conforme esse pulmão está sendo menos complacente. Então, quanto menos complacente o pulmão, mais pressão você tem que dar o volume, para dar o volume. O pulmão está muito pouco complacente, está muito duro, você precisa aplicar muita pressão para dar um determinado volume. Então, para evitar que dê uma pressão exagerada, que possa lesar o pulmão, você tenta diminuir o volume corrente até o máximo que o paciente possa suportar de hipercapnia sem repercussões hemodinâmicas, é claro. Então, fica entre 4 e 8 ml por quilo de peso predito. Lembrar o que é peso predito. Então, o volume corrente deve ser calculado pelo peso predito do paciente, que tem relação com a estatura do paciente. Então, no paciente obeso ou muito desnutrido, você não vai usar o peso real do paciente, você vai calcular a partir da altura do paciente, o peso predito, e com esse valor você vai calcular se é 6 ml por quilo, 8 ml por quilo, 5 ml por quilo, e a gente precisa fazer isso, inclusive, nos nossos pacientes que vão ser anestesiados. Então, para homens, se calcula o peso predito através dessa fórmula, então, 50 mais 0,91 multiplicado pela altura em centímetros, menos 152,4, e para mulheres, 45,5 mais 0,91 multiplicado pela altura em centímetros menos 152,4. Aí você vai ter o peso predito e vai calcular o volume corrente a partir dele, ou vai ajustando a pressão, vendo que volume que está sendo dado, e você olha o volume que está sendo dado e vê se ele condiz com 6 a 8 ali, ml por quilo. Outro parâmetro, o tempo inspiratório. Então, nos pacientes que conseguem disparar a inspiração, o tempo inspiratório ele deve se igualar ao tempo inspiratório dos centros respiratórios dele. E é isso que se tenta fazer ali na pressão de suporte, por exemplo, ajustando aquele essence, isso que você consegue fazer, às vezes, numa assistida, adequando ali a relação em Zs, ou o tempo inspiratório, ou o fluxo, o parâmetro que você consiga controlar para mexer nesse tempo inspiratório. O tempo inspiratório de muitos adultos é de 0,6 a 0,9 segundos. Em ventilação controlada, na maior parte dos cenários, um tempo inspiratório de cerca de 1 segundo é ideal. Na síndrome do desconforto respiratório agudo, lesão pulmonar aguda, é muito comum em UTI se realizar o prolongamento do tempo inspiratório, invertendo a relação em Zs usual. Geralmente a gente deixa um tempo menor para a inspiração e um tempo maior para a expiração. No entanto, não há dados para indicar que tempo inspiratório mais longo consiga resultar em uma melhor oxigenação ou melhores resultados do que uma PIP apropriada. A relação em Zs é talvez desses parâmetros uns que a gente esteja mais acostumado em anestesia, porque na maior parte dos aparelhos é o que a gente consegue configurar. Então, é a relação entre o tempo que a válvula inspiratória permanece aberta e o que a válvula expiratória permanece aberta. Então, por exemplo, numa frequência respiratória de 20, o ciclo ventilatório vai ter 3 segundos, porque você tem 60 segundos dividido por 20 ciclos.
Se o tempo inspiratório for de 1 segundo, vão sobrar 2 segundos para a expiração, havendo assim uma relação em vezes de 1 para 2. Geralmente, essa relação vai variar de 1 para 1 a 1 para 3. Fluxo inspiratório. O fluxo vai determinar o tempo que a válvula inspiratória permanece aberta, tempo inspiratório, de acordo com o volume corrente estabelecido. Quanto maior o fluxo, que é dado em litros por minuto, mais rapidamente os gases são entregues aos pulmões e menor o tempo inspiratório. Por exemplo, numa ventilação controlada a volume, com um volume de 500 ml, um volume corrente de 500 ml, um fluxo inspiratório de 30 litros por minuto, portanto, de meio litro por segundo, e uma frequência respiratória de 20 incursões por minuto. Nesse caso, a gente vai ter um tempo inspiratório de 1 segundo, porque o nosso fluxo está de meio litro, então 500 ml por segundo. Então, em 1 segundo, ele vai conseguir já entregar esses 500 ml e aí vai fechar a válvula inspiratória. E nesse caso, a gente vai ter a relação em vezes de 1 para 2. É importante notar que essas variáveis, tempo inspiratório, frequência respiratória, fluxo inspiratório e relação em vezes, dependem uma da outra. Então, por exemplo, se você aumentar o tempo inspiratório, a sua relação em vezes vai diminuir. Se você aumentar a sua frequência respiratória, você vai ter uma janela, ciclos ventilatórios mais curtos também. Você vai ter um tempo inspiratório, um tempo expiratório, vai depender do que você configurou. As variáveis todas dependem uma da outra. Se você aumenta o fluxo, o ar entra mais rápido. Então, se o ar entra mais rápido, o tempo inspiratório vai diminuir. Se você diminui o fluxo, o ar entra mais devagar. Então, o tempo inspiratório vai aumentar. Se você não mudar a frequência respiratória, isso vai mudar o tempo expiratório, porque você só tem uma janela de tempo ali, de tantos segundos dentro daquela frequência para você fazer o ciclo inteiro. Então, se você mexe em alguma coisa, por exemplo, o fluxo, você diminui o fluxo, isso vai aumentar o tempo inspiratório e vai diminuir o tempo expiratório. Então, vai mudar a relação em vezes. Então, essas variáveis são interrelacionadas. Agora, a gente vai ver um pouco sobre as curvas de pressão e fluxo. Começando com as curvas de pressão. Na ventilação espontânea, o que acontece? A gente inspira, acontece uma contração da musculatura respiratória, uma queda de pressão nos alvéolos, nas vias aéreas e um fluxo inspiratório. Na ventilação assistida e em modos com pressão de suporte, vai acontecer uma contração da musculatura, que vai depender do controle neural do paciente, do drive respiratório dele, vai acontecer uma queda de pressão no circuito, uma abertura da válvula, de acordo com a sensibilidade ajustada, um fluxo inspiratório e um aumento progressivo da pressão do sistema respiratório do paciente. Então, aqui a gente tem as diferentes curvas, a primeira de ventilação espontânea, e a segunda de uma ventilação controlada por volume. Na ventilação controlada, o paciente não faz nenhuma pressão negativa, uma pressão positiva e que é levado aos pulmões, né, pelo ventilador. E no caso da ventilação espontânea, o paciente faz uma pressão negativa que leva à entrada de ar nas vias aéreas. Aqui, novamente, a pressão negativa que o paciente faz em ventilações assistidas ou em pressão de suporte, que é a tentativa de inspiração dele, que depois é complementada com a pressão que é configurada. E
o paciente expira passivamente, então a pressão no sistema pulmonar dele vai estar elevada, vai acontecer uma abertura da válvula expiratória, isso controlado por tempo, ou na pressão de suporte controlada pela diminuição do fluxo. Em algum momento a válvula expiratória vai abrir e vai promover a saída passiva do volume corrente do paciente. E pode ser aplicada a PIP, que é a pressão positiva no final da expiração. Então, o paciente expira e ainda assim é mantida uma pressão nas vias aéreas dele para impedir que os alvéolos se colapsem e impedir esse trauma de colapso e abertura dos alvéolos, que é conhecido como atelectrauma. Então, o traçado da pressão, quando você aplica a PIP, ele começa e termina num nível acima de 0. À medida que o fluxo de ar adentra no sistema respiratório, a pressão inspiratória vai se elevando, pois é necessária para vencer 2 componentes. O componente resistivo, que é devido à resistência ao fluxo de ar passando pelas vias aéreas, e o componente elástico, que tem relação com a complacência, que é decorrente da distensão dos pulmões e da parede torácica. Então, essa é a curva de pressão. Das curvas, é a mais importante de se entender, de se observar, que ela é muito usada em ventilação mecânica, principalmente em UTI, agora muito usada na COVID, para se calcular a pressão de pico, a pressão de platô, a driving pressure, a complacência pulmonar do paciente, para se escolher qual é o valor mais adequado de PIP, para se escolher qual é o volume corrente adequado para esse paciente, para a gente saber se está fazendo uma ventilação realmente protetora. Então, durante a inspiração, a pressão vai aumentando, até chegar no máximo, que é a pressão de pico, que aqui é o 1. Se for aplicada uma pausa inspiratória, nos ventiladores de UTI existe um botão de pausa inspiratória, você aperta e o paciente, a válvula expiratória não abre, o paciente fica como se estivesse segurando o ar. Essa pressão vai diminuir um pouco, vai se estabilizar e vai dar o valor da pressão de platô, que é aqui o 2. Nesse caso, a curva de pressão ela fica em 0, então não está sendo aplicada uma PIP. Então, as 2 pressões são a de pico e a de platô. Na pressão de pico, acontece uma interferência tanto do fluxo, da pressão resistiva, quanto da variação de volume, da pressão elástica. Então, vai ter tanto relação com questões de resistência das vias aéreas, quanto de questões da complacência das vias aéreas. A pressão de platô, ela vai representar a pressão de equilíbrio do sistema respiratório na ausência de fluxo. Vai estar numa pausa inspiratória, então não vai ter fluxo, portanto, não vai ter o componente de resistência das vias aéreas. E ela, assim, vai se relacionar com a complacência e vai corresponder à pressão elástica. Então, aqui, novamente, as 2 pressões. A pressão de pico, a pressão de platô, e aqui a pressão ela fica um pouquinho acima de 0, mostrando que existe uma PIP sendo aplicada. Para se obter o valor da pressão de platô, é necessário aplicar uma pausa inspiratória de 2 segundos na ventilação controlada a volume. Nos nossos aparelhos de anestesia, a gente não consegue, a gente ventila volume, a gente não tem essa pausa inspiratória. O que dá para fazer é diminuir muito a frequência respiratória e diminuir o tempo expiratório para você fazer ali a inspiração, ter uma
configurar uma pausa inspiratória, que dá para a gente configurar, né? Dá para ter uma configuração de quantos por cento você quer de pausa inspiratória no aparelho de anestesia, e você mexeria nisso de modo a dar 2 segundos, porque não tem o botão de pausa inspiratória. Tendo esse botão, você consegue ter o valor adequado de pressão de platô. No nosso aparelho, a gente tem, quando a gente ventila a volume, a gente vê pressão de platô e pressão de pico. Só que essa pressão de platô, ela não é determinada com a pausa, então ela não é um valor confiável. Se acontecer um aumento da pressão de platô, se o paciente tiver com uma pressão de platô mais alta do que o tolerável, deve-se reduzir o volume corrente. E o ideal é manter a pressão de platô abaixo de 28 a 30 centímetros de água. Outro conceito importante... Oi. Como que a gente faz para predizer a pressão de platô no nosso ventilador? Diminui a frequência respiratória e diminui o tempo? Na verdade, você tem que dar um jeito da pausa inspiratória durar 2 segundos. Mas você deixaria a frequência muito baixa, aumentaria o tempo da pausa inspiratória para dar, no final das contas, 2 segundos. Uma vez eu calculei, é bem baixo que tem que ficar, mas eu não sei nem se vale, eu não sei nem se esse valor vai valer, porque você vai mudar tanto a dinâmica do paciente, você vai mexer tanto na frequência, que eu não sei nem se esse valor é o mesmo valor que daria se você estivesse ventilando com a frequência adequada. Não sei se dá para ter uma pressão de platô confiável no aparelho de anestesia, eu realmente não sei. Tá certo. Obrigada. Mesmo seria ter um botão de pausa inspiratória, esperar um tempo e esperar dar o platô. Então, outro conceito importante é a pressão de distensão, que é conhecida também como driving pressure. Ela vai ser a diferença entre a pressão de platô e a PIP. E existe uma associação muito forte entre o aumento da driving pressure e a mortalidade nos pacientes com síndrome de desconforto respiratório. E é recomendado que essa driving pressure seja mantida abaixo de 15 centímetros de água. Ela também é usada para a titulação da PIP do paciente. Então, em algumas manobras de recrutamento, usam a driving pressure. Então, você teria que encontrar a PIP que dá a menor driving pressure possível, e depois deixar um valor de PIP 2 centímetros de água acima disso. Existem várias técnicas de titulação, depois a gente pode ver alguma delas. Assim, na Covid-19 é até controverso o uso desse recrutamento. Doutora Amanda? Doutora Amanda? Oi, Posso Jéssica? fazer um adendo só? Oi. Pode, claro. Tudo bem? Só para lembrar Tudo. aqui no drive pressure lá, a cada 1 centímetro acima do valor, se aumenta em 4% a mortalidade do paciente. É só o dado mesmo. Obrigada, Jéssica. E outra coisa importante que vem junto aqui desses cálculos que se faz para encontrar a melhor PIP durante manobra de recrutamento, tudo é o cálculo da complacência estática. Então, ele é feito pegando o volume corrente do paciente, dividindo pela driving pressure. E os valores normais variam de 50 a 100 ml por centímetros de água. E é utilizada para titulação da PIP em terapia intensiva. Outras curvas que a gente usa menos e talvez seja um pouco menos, assim, talvez não menos assim, não menos importante, mas menos usada para essas configurações essenciais nesses pacientes, são as curvas de fluxo. Então, sobre o início do fluxo, ele pode acontecer depois de um determinado intervalo de tempo, dependendo da frequência respiratória ou da relação inspiração-expiração. Então, o início do fluxo que leva à inspiração. Então, o disparo ou o trigger, ele pode acontecer depois de um determinado intervalo de tempo,
ou através do limite de sensibilidade nos pacientes que estão tentando respirar sozinhos, que eles fazem aquela pressão negativa, gera um fluxo pequenininho, o aparelho detecta e gera a ventilação mecânica. Então, a curva de fluxo em ventilação espontânea é diferente da curva de fluxo na ventilação controlada. A primeira aqui é paciente ventilação espontânea, e embaixo uma onda de fluxo do tipo quadrada, constante, no paciente volume controlado. Lembrando aqui novamente que é convencionado que inspiração o fluxo é positivo e expiração o fluxo é negativo. Após o início do ciclo, o disparo, o fluxo aumenta até atingir um valor pré-fixado, que é chamado pico de fluxo, que foi aquele que a gente viu nos slides sobre pressão de suporte, que na inspiração começa um fluxo baixo, ele sobe, chega num pico de fluxo, aí ele vai caindo, e quando chega a 25% desse pico de fluxo, troca da inspiração para a expiração. Na ventilação controlada a volume, o pico de fluxo ele pode ser definido pelo operador, e o valor pode ser mantido constante ou ter valor decrescente no tempo. E existem várias formas de onda de fluxo que podem ser modificadas no ventilador. Forma quadrada, descendente, quadrada, ascendente e sinusoide. As formas mais utilizadas na prática clínica são a quadrada, que permite a realização da monitorização da mecânica respiratória. Então, para fazer aquela monitorização das pressões, é utilizada essa curva de fluxo quadrada, e também a descendente, que proporciona uma melhor distribuição do ar inspirado. Mas isso, para anestesista, é muito abstrato. Quando o paciente dispara o ventilador, é recomendada uma curva descendente, especialmente se o paciente faz pequenos volumes correntes, e no paciente em apneia, com modo de ventilação controlado, a escolha do formato da curva é menos importante. Se o paciente dispara o ventilador... Não, esse daqui está igual ao outro slide. Outro conceito importante é o da auto-PIP. Então, a auto-PIP, ela também é conhecida como a PIP oculta. Ela pode ser causada por limitação de fluxo, hiperinsuflação dinâmica, volume minuto muito elevado, atividade muscular respiratória, pressão intraabdominal elevada. Então, é aquilo que a gente viu antes. O paciente, ele inspira, aí ele expira e ele não consegue chegar no fluxo zero. Acontece um aprisionamento de ar dentro dos pulmões do paciente a cada ciclo respiratório. Então, isso pode ser detectado na curva de fluxo, que ela não chega a zero. Nesse caso, você precisa dar mais tempo para esse paciente expirar. Isso pode ser feito mudando, aumentando a relação em Zs, por exemplo, está 1:2, coloca em 1:3, ou diminuindo a frequência respiratória. Ou aumentando o fluxo inspiratório também, que aumentaria o tempo inspiratório, aliás, diminuiria o tempo inspiratório e aumentaria o tempo expiratório. Ela pode ser detectada, então, através da curva de fluxo, e ela também pode ser detectada nos ventiladores também de UTI, principalmente, com uma pausa expiratória. Então, pode ser feita uma manobra de oclusão no final da expiração e uma estimativa da auto-PIP. E essa manobra negativa também não exclui que pode acontecer auto-PIP oculta. E na asma grave, que também acontece muito a auto-PIP, a pressão de platô aumenta com o aumento da auto-PIP. A auto-PIP é uma causa importante de assincronia. O paciente já está com muito ar aprisionado no pulmão e ele vai ter dificuldade para gerar esforço inspiratório e disparar uma inspiração, já que ele está com o pulmão hiperinsuflado, com muito ar aprisionado no pulmão. O manejo da auto-PIP varia com o paciente incontrolada. Se o paciente está incontrolada, você vai dar mais tempo para expirar, é totalmente diferente. Se o paciente está em modos de ventilação espontânea, pressão de suporte, é diferente o manejo.
se ela é causada por obstrução dinâmica do volume expiratório, como DPOC, aplicar uma PIP pode reduzir o esforço desse paciente para disparar a inspiração. E é recomendado aumentar um pouco a PIP para diminuir a auto-PIP, nesse caso, desse tipo de paciente em espontâneo, com esse tipo de obstrução. E existe controvérsia sobre o uso dessa abordagem em pacientes sob ventilação controlada. Aqui, a gente tem a manobra da pausa expiratória, então, ocluiria o paciente no final da expiração, podendo detectar e estimar o valor da auto-PIP dele. Aqui alguns alvos para trocas gasosas. Então, no paciente sob ventilação mecânica, é claro que isso não é algo que se generaliza, isso depende de paciente para paciente, mas, em geral, o alvo de PaCO2 é uma PaCO2 normal, entre 35 e 45 milímetros de mercúrio, então você vai alterar volume corrente, frequência respiratória, para ele atingir esse alvo. Isso é diferente nos pacientes retentores crônicos, pode-se manter a pressão parcial de gás carbônico usual do paciente até um máximo de 90 milímetros de mercúrio, e tentar corrigir a PaCO2 nos retentores crônicos pode levar à acidose aguda quando eles retornam à ventilação espontânea, porque eles estão compensados, então eles retêm CO2 e eles têm um nível de bicarbonato mais alto para compensar essa acidose respiratória. Se você ventila o paciente por muito tempo com um CO2 mais baixo, ele vai perder essa compensação renal, o bicarbonato dele vai voltar ao normal, isso principalmente se for prolongada essa ventilação, e quando ele sair da ventilação, ele vai voltar a ter o mesmo ADPOC que ele tinha antes, e vai voltar a reter CO2 e não vai ter mais aquele bicarbonato. Então, ele vai fazer acidose respiratória até conseguir compensar de novo. E na síndrome de desconforto respiratório agudo também pode-se tolerar uma hipercapnia permissiva, porque às vezes o paciente está fazendo uma pressão de platô tão alta que precisa de um volume corrente muito baixo e você não consegue dar uma frequência alta o suficiente para lavar esse CO2. Então, tolera-se uma hipercapnia para manter a ventilação protetora do paciente. A maior parte dos adultos jovens conseguem tolerar um pH até 7,2 sem repercussões. Lembrar que o acúmulo de CO2 vai levar a uma acidose respiratória. E o limite das acidoses são as repercussões hemodinâmicas que vão acontecer. E os pacientes mais idosos ou instáveis, o nível de acidose tolerável deve ser individualizado. Lembrar que o paciente precisa ter um pH adequado para manter estabilidade hemodinâmica. E uma hipercapnia de instalação lenta é melhor tolerada. Quanto à pressão parcial de O2, na maior parte dos pacientes não existe vantagem na hiperóxia, então não existe vantagem em se manter uma PaO2 maior ou igual a 100. Naquela curva de entrega de oxigênio, aquela curva de DO2, o que é importante para a entrega de oxigênio para o paciente é o débito cardíaco, a hemoglobina e a saturação de oxigênio. Lembrar que a PaO2 ela até entra, mas ela é multiplicada por 0,0032, então ela é muito pouco relevante. Então, não importa muito se o paciente tem uma PaO2 de 70 ou de 450, isso não vai mudar o valor de oxigênio que é entregue para os tecidos do paciente. O que importa é a saturação. Então, se o paciente tem uma saturação adequada com uma PaO2 mais baixa, tudo bem, é melhor assim do que fazer uma hiperóxia. Em geral, o adequado é manter uma PaO2 acima de 60 milímetros de mercúrio. Por último, aqui um pouco sobre sincronia entre o paciente e o ventilador. Sincronia é algo que na anestesia a gente não leva muito em consideração, porque os nossos pacientes a gente não
não está mantendo eles em ventilação mecânica, esperando eles melhorarem de uma doença, com o objetivo de tirar eles da ventilação mecânica. Na UTI, você entuba o paciente, depois que resolveu aquele problema, você vai ir desmamando ele, vai tentar cada vez mais ir tirando a dependência dele do ventilador. Então, você vai deixando o paciente com menos sedação, e ele precisa estar com a ventilação configurada para ele ficar o mais confortável possível e tolerar melhor a ventilação até ele sair. No caso da anestesia, os nossos pacientes, se eles começam com uma sincronia, você simplesmente curariza e ceda mais, o que não dá para ser feito num paciente de UTI. Você não pode manter ele sempre curarizado, ele vai fazer neuromiopatia, não vai enfraquecer o diafragma, vai ficar dependente dos sedativos, é uma ventilação prolongada. Então, o objetivo naquele caso é tirar o paciente do ventilador, aí a sincronia passa a ser importante. Então, a falta de sincronia, ela vai aumentar o esforço ventilatório, a frequência respiratória e o trabalho respiratório do paciente. Um índice de assincronia maior que 10% foi associado a maiores períodos de ventilação mecânica e permanência na UTI, além de maior mortalidade. Os modos ventilatórios controlados à pressão, geralmente, são melhores para reduzir a probabilidade de assincronia. A ventilação por pressão permite que o ventilador entregue um fluxo variável a cada ventilação, baseado na demanda do paciente. A maioria dos ventiladores permite ajuste do tempo de aumento da entrega do fluxo, para garantir que a entrega de gases se iguale à demanda do fluxo inspiratório do paciente, que é aquela questão do rise time, que a gente viu antes na ventilação por pressão de suporte. Na ventilação assistida, a sensibilidade do trigger deve ser a menor possível, sem causar disparo espontâneo do ventilador. A auto-PIP também afeta a sincronia e é mais comum nos pacientes com obstrução das vias aéreas, embora seja uma preocupação em todos os pacientes. E se os esforços ventilatórios do paciente não disparam o ventilador, o problema geralmente é a auto-PIP. O pulmão está tão hiperinsuflado que ele não consegue gerar o fluxo para disparar o ventilador. E é isso. Agora só falta uma parte pequenininha de um protocolo da AMIB sobre ventilação mecânica em COVID-19. Vou mandar aquilo que eu comentei lá do trigger, né? Oi. Mostra na parte da sincronia aquilo que eu tinha falado, né? Se você deixa um trigger muito baixinho, o ventilador acaba entrando com uma frequência muito alta e você não ventila direito, né? Então, nesses pacientes de UTI, é muito importante mexer no trigger mesmo para deixar o paciente o melhor acoplado possível, para a gente não perder tudo que conseguiu proteger no pulmão do paciente. Certo, o paciente pode fazer qualquer movimentinho, né? Às vezes tenta, faz qualquer fluxo ali, o aparelho entende que ele está tentando respirar, quando na verdade ele não está, e fica mandando muita ventilação. E ele fica desconfortável e atrapalha tudo. Aí altera a pressão, altera tudo. E esses pacientes compensam muito, né? Os pacientes de COVID, se dá uma sincronia, ou se alguma coisa, se acorda um pouco da sedação, porque está tomando um banho, está lavando, está fazendo um procedimento, já muda tudo, o paciente desatura, o paciente... Aí você perde todo o desmame de FIDIA2 e todo o desmame de PIP que você ficou trabalhando, né? Aí é um inferno. Nesses pacientes de UTI, essas configurações de ventilador são muito mais minuciosas que na anestesia, a anestesia é um tempo curtinho, né? Você simplesmente curariza o paciente, não vai dar tempo dele perder força muscular, tudo. Você consegue super sedar o paciente, curarizar, e depois ele só vai reverter, foi pouco tempo mesmo, ele acorda e estuba. Agora, quanto mais prolongado isso, mais você tem que deixar o paciente participar também, e mais difícil fica. Agora eu vou colocar... Mas também... Oi.
Não, mas se for preciso também usar relaxante para acoplar no início, usa, né? O importante é proteger o pulmão. Mas... Sim. Ainda mais nos graves, né? Os graves que estão com uma relação PaO2, FiO2 muito baixa. Que vai ter que Eles estão pronar, sendo então. cronizados, né? Eles vão ser pronados, eles estão sendo cronizados. Mas aí vai melhorando, aí a tentativa é tirar, né, o curário, conforme Isso. vai melhorando, porque também não pode ficar eternamente curarizado. Só uma colocação. A gente vê também que nesses pacientes de Covid, eles consomem muito mais anestésicos, né, medicamentos opioides e hipnóticos do que um paciente não Covid, entendeu? E toda essa dificuldade, né, de poder desmamar o paciente, tirar ele da sedação e do ventilador, porque qualquer coisa ele fica assim crônica e você perde todo o desmame da ventilação, aí tem que aumentar a FiO2. E aí, geralmente, né, vão associando outros medicamentos, como o Precedex e a ketamina, né, para poder o paciente tolerar mais esse desmame. Isso está sendo muito discutido, porque está tendo falta de medicamento. Também. Quetiapina, metadona. Isso. Outros antipsicóticos, tem várias, a SBA até lançou um guia grande, né, sobre medicações alternativas que podem ser usadas, porque cada hospital tem o seu medicamento que está acabando. Então, estou fazendo essa coisa de multimodal está entrando, né, na UTI por necessidade, né, por necessidade de drogas diferentes, por necessidade de desmame, paciente com com sedativo muito alto, está se procurando essas alternativas, assim, às vezes muitas que a gente já faz na anestesia, outras que são da neurologia, assim, para tentar melhorar a sedação desses pacientes. Essa última parte, na verdade, é baseada em um protocolo da AMIB sobre suporte ventilatório invasivo na COVID. Eles lançaram vários protocolos, são os fluxogramas sobre suporte ventilatório invasivo, não invasivo, catéter nasal de alto fluxo, desmame, de fácil entendimento, assim, eu até coloquei todos no Google Sala de Aula, no tema dessa aula, eu deixei todos os fluxogramas lá, porque achei interessante ter alguma coisa para guiar, porque é tanta sociedade, é tanto fluxograma, é tanta aula, é tanta coisa, é tanta controvérsia, que às vezes na hora mesmo de fazer, a gente acaba ficando perdido. Então, pareceu interessante esses fluxogramas. Esse aqui é sobre suporte ventilatório invasivo na COVID-19. Então, eles estão no site da AMIB, bem no começo do site tem um menu ali sobre COVID-19 e com todos esses guias. Outra ferramenta interessante é esse aplicativo do HC, que é o COVID-19 VM, foi elaborado por profissionais do HC, que também ajuda, tem calculadora de peso predito, tem calculadora para ajudar a titular a PIP, tem várias coisas assim que facilitam o manejo ventilatório do paciente, tem tanto para Android quanto para Apple. Esse aplicativo aqui. Então, vamos começar aqui o fluxograma do manejo da ventilação mecânica invasiva no paciente com COVID. Previamente à intubação, procurar garantir o uso de um ventilador artificial com colocação do filtro EPA no ramo expiratório, próprio do equipamento ou adicionado ao circuito. Também o filtro entre o tubo e o circuito do paciente. Disponibilidade de medicamentos, próteses e recursos para a execução da intubação apropriada para um paciente com COVID-19. Antes de proceder à intubação, testar e regular o ventilador com os parâmetros iniciais sugeridos. O modo assisto controlado ciclado a volume,
um volume corrente inicial de 6 ml por quilo de peso predito, uma PIP inicial de 8 centímetros de água, uma frequência respiratória inicial de 20 a 25 respirações por minuto, e se o paciente for asmático ou DPLC, iniciar com uma frequência mais baixa, 12, 14. Ajustar o fluxo inspiratório entre 40 a 80 litros por minuto, visando uma relação em Zs de 1:2, e colocar a FI de O2 inicial em 100%. Com tudo testado, proceder à intubação do paciente. Aqui, novamente, a fórmula de peso predito que a gente já viu na apresentação anterior. É feita a intubação, após a intubação, conectar capnógrafo e sistema de respiração fechado, se disponível. Conectar o ventilador artificial e confirmar a correta posição da prótese ventilatória através da capnografia e da ausculta. Monitorizar oximetria de pulso, a presença de assincronias, a pressão arterial e o ritmo cardíaco do paciente. E diminuindo a FI de O2 para um mínimo valor que mantenha a saturação entre 90% e 94%. Não é necessário que a saturação seja maior que 94%, e a hiperóxia também é deletéria para o paciente. Após 30 minutos da estabilização da FI de O2, paciente monitorizado, deve-se coletar uma gasometria arterial, e, durante o momento da coleta, anotar quais os parâmetros do ventilador. Então, saber, principalmente, qual é a FI de O2 que está sendo administrada, para que se possa calcular a relação entre a FI de O2 e a PaO2 que vai aparecer na gasometria. Avaliar, então, com a gasometria, a relação PaO2-FI de O2, que é muito importante para determinar a gravidade da síndrome de desconforto respiratório, avaliar o pH, o PaCO2, o bicarbonato, e fazer ajustes da frequência respiratória e da FI de O2, visando meta de valores de gasometria arterial os mais próximos possíveis do normal para aquele paciente. Conforme o resultado da gasometria, pode ser necessário realizar um ajuste do valor da PIP. Esse ajuste deve ser feito preferencialmente com o uso de uma tabela de PIP para FI de O2, como a tabela do ARDSNet. Então, essa é a tabela do ARDSNet, que, de acordo com a frequência, com a FI de O2, que é administrada para o paciente, que está sendo necessária para o paciente manter aquela saturação entre 90 e 92, você vai colocar um valor de PIP. Então, esse é o primeiro ajuste da PIP indicado nesses casos. Existem propostas alternativas de manobras de recrutamento e de manobras de titulação, que são recomendadas para equipes experientes com essas manobras, porque elas podem levar a repercussões hemodinâmicas, a lesões pulmonares, que são a manobra de recrutamento com titulação decremental, utilizando-se a complacência estática, por isso que é importante saber calcular a complacência estática a partir das curvas de pressão. Então, complacência estática é o volume corrente dividido pela driving pressure, ou a manobra de titulação decremental utilizando a driving pressure. Então, existem essas duas modalidades, usando o valor da complacência ou o valor da driving pressure para conseguir ajustar a PIP. E encontrando o melhor valor de PIP, procurar seguir o algoritmo da avaliação da mecânica ventilatória e o reajuste do volume corrente para obter a melhor driving pressure e pressão de platô para o quadro clínico do paciente. Então, lembrar que a driving pressure deve ser idealmente menor que 15 e a pressão de platô idealmente menor que 30 centímetros de água.
Então, aqui relembrando, né, a pressão de platô ela é obtida na ventilação a volume durante uma pausa inspiratória mínima de 2 segundos. A pressão de distensão, a driving pressure, é calculada pela fórmula pressão de platô menos PIP, e a complacência estática pela fórmula volume corrente dividido pela driving pressure. Nesse aplicativo do HC, eles ensinam a fazer a titulação da PIP de acordo com a driving pressure. É recomendado que isso seja feito por profissionais experientes. Os pneumologistas até falam, se você não é experiente, não tenta fazer, que pode ser mais deletério do que benéfico. Mas aqui é explicada, a fisioterapia tem mais experiência com isso, e às vezes, em alguns casos, elas fazem, em outros casos, recomenda-se que o paciente seja curarizado, pronado de preferência. Natália, no HC eles fazem manobra de recrutamento? Eles fazem, mas eu tenho risco de você causar barotrauma, né? Sim. Ainda mais porque essa doença, o pessoal da torácica tem percebido que ela tem causado muito pneumotórax ou lesões de traqueia por conta de necrose dos microêmbolos. Então, nesse ano que passou, por um tempo não tinha cirurgia, começaram a ter as especialidades cirúrgicas que ficaram abordando os pacientes COVID, eram a plástica, por conta das escaras, a vascular, por conta das necroses, né, de embolia, tal, de trombo, né, tipo obstrução arterial, né, periférica, a neuro, por conta de sangramento, por conta da anticoagulação, e a torácica. A torácica teve que abordar vários pacientes, porque eles faziam varotrauma ou faziam pneumotórax, aí fazia fístula. Então, é bem delicado fazer essas manobras de recrutamento, não só por conta do risco em si, mas por conta dessas necroses que eles fazem espontaneamente e acabam fazendo fístulas espontâneas. Certo, certo. Então, por isso que os manuais, o pessoal da terapia intensiva, tudo está recomendando que só seja feito realmente por quem sabe fazer. De qualquer forma, um dos exemplos, então, seria essa mini titulação da PIP pela driving pressure, que só pode ser feita no paciente que está estável, com a FiO2 a 100%, deixar em volume controlado, né, ventilação a volume, com 6 ml por quilo, e aumentando a PIP de 5 em 5 a cada 5 a 8 ciclos, até uma PIP de 20, e sem deixar que a pressão de platô chegue a 40, então se a PIP, você vai subindo a PIP e a pressão de platô vai subindo muito, você tem que ir diminuindo o volume corrente, esperar cerca de 1 minuto, e reduzindo a PIP de 2 em 2 e anotando a pressão de platô a cada passo na tabela. Então, existe uma tabela de cada PIP, coloca a pressão de platô para obter o valor da driving pressure, que é a pressão de platô menos a PIP, e reduzindo a PIP até o momento em que a driving pressure começa a subir, e garantir no mínimo 2 valores de PIP com aumento da pressão de distensão, então diminui, aumenta um pouquinho, já está vendo que já está começando a aumentar a pressão de distensão, e mesmo assim diminui mais um pouquinho a PIP. E a PIP ótima vai ser a que vai resultar numa menor pressão de distensão, então numa menor driving pressure. Aí, repetir o aumento da PIP de 5 em 5 centímetros de água a cada 5 a 8 ciclos, aguardar mais 1 minuto e ajustar o valor da PIP ótima encontrado. E ajustar depois o valor da FiO2 para saturação entre 90 e 95 ou 90 e 94. E espera-se que, após o ajuste da PIP, ótima pressão de distensão fique menor que 16 centímetros de água. Então, não é exatamente uma técnica simples, então recomenda-se que após a intubação faça-se esse ajuste
inicialmente pela tabela da ArtsNet e solicite a avaliação de equipes experientes. Depois disso, o paciente está se mantendo com uma saturação entre 90 e 94. Com pH maior que 7,25 e sem assincronias? Se sim, a gente segue com a ventilação invasiva, com os seguintes cuidados. Um apropriado esquema de analgesia e sedação, reavaliando pelo menos a cada 12 horas, ou sempre que preciso. Coleta da gasometria arterial a cada 24 horas, pelo menos, ou se ocorrerem intercorrências. Pode-se considerar outros modos de ventilação mecânica, como a ventilação à pressão, desde que sejam conhecidos da equipe e que se busque sempre manter uma ventilação protetora, então volume corrente entre 4 e 8 ml por quilo, pressão de platô menor que 30, driving pressure menor que 15, não importa o modo ventilatório que você está usando, se é pressão, se é volume. Realização pelo menos uma vez ao dia da monitorização da ventilação mecânica, repetir mais vezes se o paciente apresentar alterações na mesma, até se atingir os melhores ajustes. Depois de 24 a 48 horas, se o paciente estável e a relação PO2-FiO2 em melhora, considerar usar o modo de pressão de suporte e ir reduzindo a sedação para início cuidadoso do desmame. E nessa fase, tomar muito cuidado com as assincronias, como a Natália bem disse, as assincronias podem fazer perder o trabalho de vários dias, de ajuste de PIP, de diminuição da FiO2. Então, tem muito cuidado com essa redução da sedação e com as assincronias, procurando resolvê-las. E se o paciente não estiver melhorando, não estiver atingindo os alvos esperados e apresentar hipóxia, deve-se descartar a ocorrência de TEP. Nos pacientes com uma PaO2 por FiO2 menor que 150, já com a melhor PIP e com uma FiO2 maior ou igual a 60, recomenda-se colocar os pacientes em posição prona. Os pacientes podem ser pronados por vários dias seguidos, conforme sua reação e evolução. Existe protocolo específico para prona. Após o uso da prona, se o paciente ainda assim demonstrar hipóxia refratária a todas as medidas, é possível, analisando-se cada caso, indicar a ECMO. E é importante lembrar que a ECMO não tolera improviso. Então, só a equipe especializada em ECMO que pode fazer ECMO. Se o hospital não tiver uma equipe especializada, recomenda-se a transferência para um centro que tem esse tipo de recurso. Aqui são as abreviaturas usadas no protocolo e o link para acessar o protocolo e também outros protocolos da associação. E de alguém tem alguma coisa para acrescentar, alguma coisa para colaborar? Às vezes outros colegas vão começar a fazer plantão de UTI também e estão meio perdidos. Alguém tem alguma contribuição para fazer, alguma coisa que acha legal, alguma coisa que está dando certo ou que está dando errado? Alguma coisa a acrescentar? Não? Não, doutora, nada a acrescentar. Tá bom. Alguém está mandando mensagem. Seria muito bom se ela fosse mais acessível, mas são pouquíssimos dentes que põem de ECMO, né? Infelizmente. Sim, sim. O áudio está ruim. Natália, alguma outra coisa? Você acha que está no lugar com mais Covid e que mais faz coisas e que tem ECMO e que...
que acontece tudo. Mas no momento eu não estou. Eu não estou disponível no momento. Mas eu não sei muito o que acrescentar caso a caso e não sei te dizer, tá muito grave o bicho. Acho que tudo que a gente aprendeu ano passado tá meio complicado, viu? Os pacientes que estão chegando agora na ponta. Acho que eu não estou num bom momento para falar sobre isso. No momento eu não estou fazendo. O bicho tá... O bicho não tá legal, o bicho não tá contribuindo. Não. A impressão que a gente fica é que você faz, o paciente morre, né? Assim, eu vou ser bem sincera, eu não quero ser pessimista, mas a gente parece que a gente está abrindo os leitos de UTI para dar um conforto para as famílias acreditarem que eles lutaram até o fim. Basicamente isso. Não morreram esperando uma cama e puderam tentar lutar, mas não quer dizer que vai conseguir. É isso. Alguns conseguem. A gente teve uns casos aí de gente que saiu de ECMO. Acho que alguma esperança aí dá para... É melhor, talvez seja melhor com UTI do que sem UTI. Mas é muito difícil, né? Muito difícil. Tá muito... O bicho está muito pior, é muito estranho. A gente não imaginava, né? Já era ruim. Parece que 2020 voltou e voltou mais complicado ainda. É muita. Tá muito a Mariana... pacientes fazem TEP, é uma coisa doida. A Mariana perguntou sobre o Essence lá da pressão de suporte. É uma configuração que não tem nos nossos ventiladores, Mari. Nunca vi na vida no ventilador de anestesia. Não sei se esses ventiladores Zeus, Perseus, alguma coisa assim tenha. É uma configuração de ventilador de UTI. Lembra do negócio da pressão de suporte, que na hora que está inspirando, para o aparelho entender que o paciente está acabando de inspirar e que é para trocar para expiração, isso é feito por fluxo? Então, na hora que começa a inspirar, o fluxo chega num topo, aí esse fluxo vai diminuindo conforme o pulmão vai se enchendo, até cair para 25% dele, e o aparelho entender que o paciente tem que expirar agora e abrir a válvula expiratória. O Essence seria um modo de... Isso, o Essence seria um modo de mudar isso. Em vez de ser 25% da queda do fluxo, se você puder alterar quantos por cento da queda do fluxo que serve para abrir a expiração, para ficar mais adequado para o paciente que está com sedação leve, que está em pressão de suporte, para o que ele está tentando. Então, se o paciente for tentar expirar antes, você muda esse parâmetro, tipo, você faz, sei lá, 35%, 50%, aí ele começa a expirar antes. E fica uma coisa mais ajustada entre o que o paciente está tentando e o que o aparelho está fazendo. Mas é um conceito mais para o paciente de UTI, que está em pressão de suporte, que está em desmame. No caso de também minimizar o autopip, né? Isso, sim. Aí, porque fica mais adequado o tempo inspiratório e tempo expiratório porque o paciente está fazendo, porque na pressão de suporte a gente não consegue controlar tempo inspiratório e tempo expiratório. Ele mexe indiretamente no tempo inspiratório, porque se você ajusta ele, por exemplo, vai trocar da inspiração para a expiração. Quando o fluxo cair a 50%, vai ser antes do fluxo cair a 25%. Então, o paciente vai ter menos tempo inspiratório e mais tempo expiratório de uma forma indireta. Então, é um jeito de você mexer na relação em Zs do paciente que está em pressão de suporte, está respirando sozinho, só com a ajuda do ventilador. Acho que é isso. Gente, obrigada. Natália, muito obrigada pelas contribuições. Mari, ainda quer uma tem última alguma... coisa, uma última coisinha da Mari aí. Aqui, isso, Mari, para reduzir autopip e também para reduzir outras assincronias.
Aí o aparelho faz a inspiração no tempo que o paciente quer e faz a expiração que o paciente quer para ficar parecido que o ventilador está fazendo e que o paciente está